noite de hoje para trazer novamente um assunto que tem incomodado os patobranquenses, sobretudo essa casa. E não é um assunto fresco, um assunto novo. A cada 3, 4 meses, um novo fato nos traz a discussão sobre os famosos radares, dispositivos eletrônicos no trânsito de Pato Branco. Entretanto, no dia de ontem, aconteceu um fato de extrema relevância e eu não poderia me furtar de vir a essa tribuna para que pudesse fazer aqui um breve histórico do que está acontecendo, o que aconteceu em Pato Branco, e que a casa, todos os vereadores e irmanados, possamos dar um encaminhamento formal, melhor encaminhamento para preservar o direito do cidadão patobranquense. Muito bem. É sabido que Pato Branco, o município de Pato Branco, num processo licitatório, em que a empresa COP, Eliseu COP, o COP Tecnologia, ganhou a licitação para poder instalar esses equipamentos eletrônicos na nossa cidade. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma relação histórica dos questionamentos, dos requerimentos realizados pelos vereadores, todos os vereadores que fizeram esse requerimento à prefeitura e as respectivas respostas. Então, para os senhores terem uma ideia mais ampla, o primeiro requerimento feito sobre dispositivo eletrônico fui eu que fiz nessa casa em 2009. E eu questionava o município qual seria a modalidade de arrecadação pelos dispositivos e se haveria a possibilidade do município comprar equipamentos. A resposta nesse mesmo ano de 2009, quando se tratava do primeiro edital de licitação, foi que a administração efetuou vários estudos e levantamentos, culminando com a forma que foi definida edital. Ou seja, a melhor forma era aquela. No mesmo ano de 2009, solicitei uma cópia do processo licitatório em sua íntegra. E a resposta no ofício 468, onde a prefeitura se manifestou sobre o processo, informava que aquele processo havia sido revogado através do decreto 5.500, de 1º de setembro de 2009, em virtude da baixa competitividade obtida no certame. Não havia concorrência, segundo as informações da prefeitura. Em 2010, requerimento 135, pedi via requerimento um estudo técnico promovido pelo DEPATRAN, contendo critérios quais eram os critérios para implementar as respectivas lombadas, pardais e furões. E a resposta pelo ofício 47 foi que o tema havia já se exaurido em audiência pública, que eu vou apresentar agora. No dia 13 de maio de 2010, grande maioria dos vereadores aqui presentes participaram de uma audiência pública que nós fizemos aqui nessa casa para analisar o contrato e debater a implementação dos dispositivos eletrônicos. E um grande tema dessa discussão, dessa audiência pública, era o valor arrecadado. Foram realizadas diversas arguições nessa casa ao Poder Executivo, onde questionávamos por que cláusula de produtividade, onde cada 100% da arrecadação da multa, 45% ficava para a prefeitura e 55% voltava aos cofres da empresa. E perguntávamos sobre a questão dessa cláusula de princípios da moralidade pública, princípios constitucionais muito bem determinados, porque entendíamos naquele momento que era uma afronta. Em 2010, os vereadores Guto Silva, Biruba, Arilde Long, Laurindo César, Osmar Brown, Valmir Tasca, William Machado, documentos saindo dessa audiência pública, solicitaram ao Poder Público, ao Executivo, uma planilha de custo da instalação, data da ordem de instalação, cópia da ordem de serviço, estatística de acidentes em Pato Branco, relatório do valor presumido da arrecadação, conteúdo de pesquisa realizada pela Prefeitura que conferiu que 86% dos patobranquenses estavam contentes com a instalação de dispositivos eletrônicos, e nós não obtivemos resposta desse documento que foi elaborado de forma conjunta como resultado da audiência pública. No dia 16 de julho de 2010, o senhor Adam Haas, cidadão patobranquense, impetrou uma ação popular em face ao município de Pato Branco, questionando o contrato com a COP Tecnologia e solicitando a nulidade do contrato, justamente por causa da cláusula de produtividade. No dia 24 de fevereiro de 2011, vejam, senhores, nós estamos falando em 2 anos. O vereador William Machado, líder do PMDB no momento, questionou no Legislativo se o contrato assinado pelo município e a empresa COP Tecnologia, ele questionava a modalidade. Por que se deu esse contrato?
dia 14 de março de 2011, após a denúncia do Fantástico, eu fiz um pronunciamento aqui nessa casa, colocando o seguinte, que era uma pena que precisava passar no Fantástico. O descalabro do que acontece com esse tipo de atividade, para que pudesse ecoar, para que pudesse repercutir em nossa cidade esse tema. Ou seja, quando vimos a questão do Fantástico, até tem as imagens e falava da COP, honestamente a gente ficou nem feliz, sabia que ia repercutir. Porque nós estávamos tratando esse tema já há mais de 1 ano e meio nessa casa. Sem que pudéssemos ter o devido eco, a devida importância do que estava acontecendo. No dia 15 de março de 2011, o líder do governo, Nelson Bertani, somou também ao discurso e apontou que o que nós vimos no Fantástico era estarrecedor. Foi um choque para todos nós vereadores. Estávamos investigando, mas as denúncias eram muito fortes. No dia 15 de março de 2011, em reportagem ao Diário Sudoeste, o prefeito Viganò se manifestou. Houve uma denúncia, mas ainda não houve comprovação. Estou preocupado e vou conversar com os vereadores para tomar uma decisão em conjunto, porque eu prezo pelo dinheiro público. A licitação foi muito bem feita, com muita clareza, os aparelhos estão aí, e não há nada que desabone a empresa. Esse foi o manifesto do prefeito, e agora lembrando o seguinte, quando foi contratada a empresa COP, essa decisão não foi feita em conjunto, foi feita pelo Executivo. Não foi consultada a Câmara, e quando nós fizemos os questionamentos, não veio a resposta da audiência pública. Então esse equívoco não deve ser compartilhado com o Legislativo Municipal. Em 2011, o vereador William Machado solicita o cancelamento do contrato, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa COP. No dia 16 de março de 2011, em reportagem no Diário Sudoeste, o prefeito se manifestou novamente, informando que garantiu que irá tratar o assunto com extrema cautela, mas garantiu que a licitação feita pela Prefeitura respeitou todos os padrões de legalidade. No mesmo dia 16 de março, os vereadores William Machado, Guto Silva, Biruba, Valmir Tasca, Carilde Long e Laurindo César solicitaram uma cópia, que é uma cópia do contrato 1725, que é o novo contrato licitado, fosse enviado ao Tribunal de Contas para consulta. Não tivemos ainda a resposta. No dia 16 de março de 2011, os vereadores William Machado, Guto Silva, Valmir Tasca, Osmar Brau, Guilherme Silvério, Nelson Bertani, Vilmar Macari e Laurindo César, praticamente todos nós, né? Solicitamos que o edital de concorrência número 38 e o processo 406 fosse enviado à íntegra nessa Casa de Leis. Uma cópia na íntegra de todo o projeto, licitação e assim por diante. No dia 16 de março de 2008, numa reunião da Prefeitura, todos podem ver aí, a grande maioria dos vereadores presentes, o prefeito se manifestou que, diante da gravidade das denúncias apresentadas em rede nacional, não via outra alternativa a não ser o rompimento do contrato. Então, vejam bem, a Casa insistiu, levantou, apontou, dizendo que havia irregularidade, dizendo que não era legal a modalidade por produtividade. E no dia 16 de março, diante da repercussão nacional, da repercussão em nossa cidade, o prefeito se rendeu às denúncias já feitas aqui nessa casa. No dia 31 de março, o vereador Biruba solicitou à prefeitura que enviasse qual era a situação do contrato. O executivo se manifestou que havia rompido. Mas que tipo de rompimento é esse? Uma suspensão, um cancelamento? Entretanto, essa resposta não chegou. No dia 13 de junho de 2011, a Justiça julgou o mérito da ação popular impetrada pelo cidadão Adam Haas, declarando que o contrato, a licitação era nula, o contrato era nulo e todos os efeitos desse contrato eram nulos. O mérito foi julgado justamente em função porque não havia nenhum ato administrativo pelo Executivo Municipal que rompesse e cancelasse esse contrato. Porque aqui, senhores, é importante dizer que hoje, no dia de hoje, quero agradecer ao Bonato pela sensibilidade. O Bonato me trouxe o processo aqui, assessor de assuntos legislativos, trouxe o processo para analisar. Agora, qualquer ato administrativo, qualquer ato público só tem validade quando é dada publicidade. E o município em nenhum momento deu publicidade em diário oficial, em nenhum outro órgão, nenhuma outra atividade desse ato de cancelamento, suspensão, que até então nós não sabíamos qual era. No dia de hoje, apresentei esse requerimento que foi lido, justamente questionando qual é essa modalidade, e a Prefeitura se manifestou que foi suspenso o ato. Havia sido suspenso com prazo de 30 dias que já está exaurido. Agora a grande pergunta é a seguinte. Por que o município não apresentou nenhum ato administrativo? Porque se assim o fizesse, o juiz
não haveria de julgar o mérito. Por que não foi feito nenhum ato público? Por que não foi publicado em Diário Oficial o ato de cancelamento? E a pergunta soma-se. Por que não foi apresentado ao judiciário? Porque quando a ação popular, o município como réu desse processo, por que a procuradoria do município não apresentou ao judiciário as motivações que o fizeram não levar esse documento ou essa defesa? E aqui surgem as perguntas que nós agora precisamos saber para poder informar a comunidade a situação real do processo. Há ressarcimento na quebra de contrato? Quem é que vai pagar essa conta? Ou é um cancelamento amigável? O município de Pato Branco vai recorrer à decisão judicial sobre a nulidade do edital? Ou ele concorda que tem que ser anulado? São essas perguntas agora que, como vereador, como fiscalizador, surge à tona. Porque, senhores, a impressão que dá é que estão jogando para a torcida. Chama todos os vereadores na sala da prefeitura, diz que vai ser cancelado, rompido o contrato, mas não tem ato público nenhum. Se não tem ato público, não tem validade. O município não se defende adequadamente num processo de ação popular. Quem cancelou esses contratos em Pato Branco foi o judiciário, não foi o executivo. Quem cancelou os contratos dos pardais, lombadas e equipamentos eletrônicos foi a justiça, não foi o executivo. Então agora nós questionamos, vamos encaminhar oficialmente, o requerimento já pede isso na noite de hoje, e eu quero enaltecer o trabalho dessa casa, que desde 2009 tem questionado, tem perguntado, tem acompanhado, tem fiscalizado adequadamente o executivo. Agora, é importante compreender melhor qual é a sistemática desse processo todo. Por que não dar publicidade se foi cancelado, se foi dito aos 4 cantos que o projeto estava cancelado? Isso que nós vamos buscar esse entendimento, vamos aguardar o município se manifestar, mas é importante que todo o princípio da moralidade pública, todos os princípios constitucionais que todos os brasileiros, patobranquenses e paranaenses têm por direito, foram resguardados pela justiça, pelo judiciário. Seria isso, presidente. Uma parte, nobre vereador, se me permite, senhor presidente. Falta ainda mencionar a questão da legalidade na implantação dos pontos. Primeiro, que eu fiz um requerimento e não foi solicitado a RT do engenheiro de tráfego responsável pela execução desses pontos, conforme determina a resolução do CONTRAN para a instalação disso e a legislação. Então, nós vamos aguardar mais um pouco. Pedimos, então, ao assessor que providencie isso, que senão nós estaremos enviando uma correspondência ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né, solicitando exercício legal de profissão pelo Executivo na elaboração desse documento. E aqueles outros dados que foram pedidos na escolha dos locais, número de acidente, por que foi escolhido, etc, etc. Muito bem, senhor presidente. O que eu queria dizer já foi muito bem detalhado e eu só quero realmente ressaltar que a Câmara sofre às vezes, né, com opinião pública, a Câmara não serve para nada, mas é importante para quem está em casa nos assistindo explicar isso, que desde 2009 nós estamos aqui levantando, e sem distinção de nenhum vereador, todos os vereadores, seja de bancada da situação, da oposição, estão querendo compreender melhor esse processo, para que o patobranquense não seja lesado. Eu tenho convicção de que o papel da casa foi muito bem realizado, muito bem feito, e nós queremos agora ter um entendimento melhor desse ato do judiciário, quais serão as repercussões e os efeitos para o erário público.